Mano, você muito provavelmente não parou pra pensar nisso, mas existe um anime sobre uma família falsa que consegue cativar as pessoas que o assistem muito mais que um drama real. E isso é incrível. Nessa história, a gente tem um espião, uma assassina e uma criança telepata montando um lar de mentirinha. E de início, isso não era pra passar de piada, certo? Mas Spy X Family vai muito além de algo cômico. E por baixo dos disfarces e dos momentos engraçados de cada protagonista da história, existe algo de muito humano acontecendo. É uma história sobre pessoas completamente quebradas, tentando construir laços de verdade. E no fundo, revela algo que muitos de nós sentimos hoje em dia: a necessidade por conexão real, por ter um lugar onde pertencer. Imagina a seguinte situação absurda. Um espião friamente calculista precisa criar uma família falsa para uma missão secreta, e que tem como primeiro passo adotar uma garotinha, e que por coincidência é uma telepata, e ele ainda consegue casar com uma mulher linda, mas que é uma assassina secreta do estado rival, e que todos escondem isso um do outro. Tem criança que lê mentes, tem esposa que é assassina. É quase um roteiro de uma comédia pastelona, e que ainda assim funciona muito bem. Por quê? Porque o anime usa essa ideia absurda como porta para falar de algo real. Não é a espionagem que faz a gente se apegar, e sim o simples fato de que 3 pessoas meio que improvisadas começam a conviver entre elas. E você quer do fundo do seu coração ver como isso vai desenrolar. Sabe o que é mais engraçado? A série não foi criada com um discurso social em mente, segundo o autor. Ele não queria fazer um anime de lição de moral, mas acabou falando sem querer das nossas próprias vidas. O nome Family no título foi até uma brincadeira do autor, um título provisório jogado no papel. E mesmo assim, essa família gradual e atrapalhada gruda na gente. Ela começa falsa, mas vai ficando cada vez mais real. Mas por quê? Por que a obra consegue ser tão cativante? Para entender isso, é necessário ir mais a fundo no coração da série. Se tem alguém que carrega a alma e o coração de Spy X Family, é a Anya. Essa garotinha fofa com seus olhos brilhantes sabe o que acontece de verdade na casa, já que ela lê as mentes do pai e da mãe de mentirinha. Ela sabe que o Lloyd é um espião e um cara sério demais. Sabe que a Yor tem um lado sombrio, mas ainda assim quer que tudo na casa seja real. A Anya deseja de verdade ter uma família, não uma família perfeita, mas real. Ela não procura perfeição, nem riqueza. Ela só quer alguém para voltar junto do colégio. Alguém para chamar de papi sem medo. Uma mami que a abrace. Mesmo que, no início, tudo isso fosse um teatro, para Anya já é o melhor que ela tem. Trazendo isso para a filosofia, a filósofa Simone de Beauvoir diria que a vida de alguém só tem valor quando damos valor à vida do outro. Seja por meio do amor, da amizade, da indignação ou da compaixão. E a Anya faz isso. Ela valoriza a existência dos Forguer como família, porque os ama. Mesmo sabendo que tudo começou de maneira falsa, essa família cria um lar no coração dela de puro amor. Esse desejo puro e infantil de pertencer da personagem brilha com grande destaque na série porque a gente vibra com ela. A Anya é incrível, ela sabe as falhas de todo mundo, mas ignora porque sente que mais vale esse lar imperfeito do que nenhum lar. Talvez a geração atual também tenha um pouco de Anya. Estamos cansados de lar sem lar de verdade. Aquela solidão onde cada um tá sempre no seu próprio quarto, cada um no próprio celular. Ver ela tendo tanto esforço para manter o espírito de família nos faz pensar nas próprias carências. Você deve pensar naquilo de: cadê meu lugar seguro? É como Kierkegaard alertaria. Fugir da solidão atual como faz a Anya correndo para sua casa e família de mentirinha é sinal de que ainda temos vida, ainda temos espírito para buscar conexão. Mas e quando isso pode parecer impossível para você? E quando a apatia já te engoliu completamente? Como seguir? E como se redescobrir? Bem, acho que o Lloyd pode te ajudar nessa. Lloyd Forger, codinome Twilight, era para ser só mais um robô estatal, emocionalmente distante, calculando cada movimento para cumprir a missão Strix. Ele vira marido e pai de mentirinha só porque precisa, ou assim pensava. Para Lloyd, família era coisa de planilha, de dado estatístico. Parecia ter todo o sistema imunológico contra qualquer sentimentalismo.
Como Aristóteles já observou há milênios, o ser humano é por natureza um animal social. Mas o Lloyd tentou suprimir isso a todo custo. Ele acreditava que era forte assim. Porém, a beleza trágica do personagem é que a maior fortaleza dele vira ponto fraco. Aos poucos, cada olhar de Anya, cada bom dia da Yor vai infiltrando e criando rachaduras naquela armadura. E ele começa a fazer coisas que não estavam no roteiro da missão, como se preocupar com a nota da Anya na escola, consertar os brinquedos dela quando quebram, e até levantar para socar o folgado da escola por estar irritado com tamanho destrato com a Anya. Ele até se mete em situações de risco para salvar a Yor de um perigo. O espião super estrategista vai descobrindo como é sentir e cuidar de verdade. Esse arco do Lloyd ilustra uma tensão nossa. Hoje há quem ache que para ser bem-sucedido basta fingir não precisar de ninguém. A nossa geração vive fazendo isso. A gente pensa tipo, sou autossuficiente, tenho hobby solo, prefiro ficar na minha. Mas a verdade é que não passamos de animais sociais. Lloyd não sabia amar, mas o amor simples de uma menina telepata e de uma assassina atrapalhada faz com que ele lembre que cuidar do outro não é fraqueza, é parte do que nos torna humanos. É um contraste lindo. Ele construiu uma mentira para ter sucesso, mas só se sente verdadeiramente vivo ao deixar essa mentira desmoronar em bem-estar cotidiano, e o Lloyd vai aprendendo isso aos poucos. Imagine você. Um homem que estava acostumado a viver recebendo ordens descobre que, no fundo, que ele estava faminto por receber carinho. Isso dói, desconstrói, mas também cura. No mundo real, muitos jovens estão nesse dilema. Estamos aprendendo o valor de algo que negamos a nós mesmos. Talvez seja por isso que o público sente uma empatia forte pelo Lloyd. Ver um sujeito supostamente completo desmoronar e reaprender a amar reflete o que muitos ocultamos. E isso não se aplica somente ao Lloyd, pois ainda temos a Yor Forger. Por fora, ela parece uma máquina de combate. Mas, por dentro, carrega uma vulnerabilidade gigante. Ela vive em uma guerra interna, achando muitas vezes que não existia um lugar para alguém como ela, um lugar para ela simplesmente ser ela mesma. Mas, mesmo assim, Yor tenta ser uma mãe para Anya, tenta fazer café da manhã, certo? Tenta não destruir nada na casa, tenta parecer engraçadinha, só pra, de alguma forma, provar que ela merece ficar. Essa insegurança ecoa em qualquer espectador que já se sentiu ser menos ou inferior. Ela não fala muito de seus sentimentos além do que a gente vê em seus pensamentos, mas a gente sente quando esses momentos aparecem. Pensar que ela, uma mulher forte até demais, se sente sozinha no início da série, e a sua evolução quando Lloyd e Anya a escolhem, pouco a pouco, causa uma conexão com quem os assiste tão forte quanto a própria personagem, pois muitos de nós nunca tiveram a oportunidade de sermos vistos além do que pessoas estranhas. Mas Yor está ali, sempre tentando. E nisso reside a beleza da personagem, pois ela consegue existir por completo aqui, com a família de mentirinha. E isso é poderoso, porque toda família de verdade começa quando alguém te aceita e te escolhe por completo. Agora entenda, Spy X Family não caiu no gosto popular só pela fofura. Ele fala da carência do nosso tempo. Estamos numa época em que todo mundo finge que está bem sozinho. A tela de celular nos ilude dizendo que somos muito populares, mas na real, pesquisas mostram o contrário. Por exemplo, o professor Jamil Zaki, da Stanford, descobriu que a nossa geração é a menos feliz de todas as faixas etárias. Estamos mais conectados online, mas muito mais distantes emocionalmente. Segundo uma pesquisa da Signia, quase metade dos americanos diz sentir solidão frequentemente, e o topo desse ranking é a nossa geração, que pontua 10 pontos a mais de solidão que a geração de 1900. Ou seja, a solidão tem sido o padecimento de nossas almas, nas palavras de Hannah Arendt, que via a perda de sentido social como ameaça totalitária. Arendt descreve solidão como a experiência de não pertencer a nada nem a ninguém, uma experiência desesperadora. Olha só como isso encaixa. A gente se sente perdido até com todos do nosso lado. Estudos sobre Gen Z confirmam isso em português e inglês. Usamos rede social o dia todo, mas falta alguém para conversar sobre o que é de verdade. No mundo real, muita gente até vive com a família, mas sente que não a conhece de verdade. A internet faz a nossa mente funcionar como Lloyd, o estrategista, e nosso coração sentir como Yor, a frágil.
Ver uma família sintética que aos poucos vira verdadeira dá um choque. Lembra que talvez falte pra gente algo parecido. Chegamos ao ponto de dizer: mano, eu não tenho família, mas queria ter algo assim pra voltar no fim do dia. Nossos smartphones viraram pincel, mas pintam uma tela vazia. Nessa rede de isolamento, os vídeos de memes, na prática, não substituem estar de mãos dadas com alguém importante para nós. E o autor conseguiu, meio que sem querer, atingir essa nossa necessidade. A gente quer propósito e Spy Kiss. Family aparece como lembrete de que ninguém quer realmente viver solitário entre a multidão.